Meus irmãos, nós vamos continuar a nossa reflexão na série Jesus Cristo, o Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado. E hoje nós vamos ver o tema a adoração no caminho, né? Mas eu gostaria de iniciarmos essa reflexão em um outro evangelho, o Evangelho segundo João. Por favor, abram aí o Evangelho segundo João, capítulo 4. Desde o início do capítulo 4, nós vemos ali o Senhor Jesus passando por Samaria e encontrando uma mulher samaritana ali, né? João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 19, mas os irmãos podem ficar aí com seus olhos atentos ao capítulo 4 de uma forma geral, porque ele relata toda essa história desse encontro com essa mulher, né? Então, nesse capítulo 4, nós vemos o Senhor Jesus passando por Samaria em um momento comum, cotidiano da sua passagem ali, do seu caminho, né, ao longo em que ele ia instruindo os seus discípulos. Então ele está saindo ali da Judéia para Galiléia, mais uma vez. E é interessante percebermos isso, porque nós estamos vendo na EBD, nós estamos estudando sobre evangelização e discipulado. E nós estamos vendo aqui o Senhor em um momento cotidiano da sua vida, em um momento comum, em nada que foi programado ali especificamente pelos discípulos, encontrando uma mulher, uma pessoa perdida em seus pecados, e então pregando a ela, ensinando a ela sobre a verdade do Evangelho. O Senhor Jesus ele constrói ali uma ponte até aquela mulher, mesmo com todas as barreiras que existiam, mesmo ela sendo de um povo inimigo aos judeus, ele constrói uma ponte, aquela mulher, e constrói essa ponte pedindo água a ela, né? E essa mulher fica admirada, ela até responde assim: como sendo tu judeu e eu samaritana, tu me pedes água? E o Senhor começa então a falar do Evangelho e vai ali até o local mais fundo do coração daquela mulher. A partir do versículo 19, vamos ler a partir do versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me e que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aí. Em espírito. O Senhor está ensinando ali aquela mulher que chegou o tempo, né? Vem a hora, e essa hora já chegou, em que a adoração ao Deus verdadeiro não seria restrita a um lugar, não seria restrita a um momento, a uma agenda, a um ponto na caminhada. O verdadeiro adorador ele não adora somente quando se reúne, por exemplo, em um local como esse. A vida do verdadeiro adorador, daquele que adora em espírito, é uma vida de adoração, uma vida de culto ao Senhor, como nós encontramos Paulo falando em Romanos capítulo 12. E essa adoração é também em verdade. Não basta ser sincero, não basta estar sinceramente errado quanto a essa verdade. Essa adoração precisa ser baseada na verdade, e baseada na verdade revelada pelo próprio Deus em sua palavra, revelada plenamente no Senhor Jesus Cristo. Isso é adorar em espírito e em verdade. E eu comecei com esse texto porque tanto nessa porção que nós lemos hoje, como na porção da próxima quarta-feira, se assim o Senhor permitir, nós veremos esse paralelo da adoração do verdadeiro adorador, daquele que adora em espírito e em verdade, de como aqueles
que receberam certa revelação de Deus para que o adorassem, mesmo que ainda em um outro propósito, de outra forma, como eles falharam e não cumpriram esse propósito. E como nós, aqueles que receberam o Santo Espírito de Deus, aqueles que fazem parte da nova aliança em Cristo Jesus, que estão em Cristo, nós devemos adorá-lo. Ao entrar em Jerusalém, o Senhor Jesus ele foi direto ao templo. Nós vimos isso desde o começo, quando o Senhor entra na cidade de Jerusalém. Lá no versículo 11, nós vimos que depois de todo aquele acontecimento da sua entrada, ele entrou na cidade, foi direto ao templo, observou e depois saiu. Foi para Betânia. Da mesma forma, aqui, podem voltar para Marcos, né? Da mesma forma, aqui no capítulo 11, no início desse relato, do versículo 15, nós vemos que eles foram para Jerusalém e depois entraram no templo. E entrando no templo, o Senhor Jesus se deparou com a perversão do propósito estabelecido por Deus para aquele lugar. Aquele lugar que representava a habitação de Deus com o seu povo, com os homens. Aquele lugar que representava o testemunho de Deus para as nações, que deveria servir como testemunho de Deus para as nações. O lugar onde era possível ter comunhão com Deus. O lugar onde aqueles que estavam perdidos poderiam chegar e deveriam ser ensinados, terem ali diante dos seus olhos a glória desse Deus manifestada. Assim como hoje aqueles que estão perdidos, quando chegam diante da igreja reunida, da reunião dos santos, devem perceber, devem ser ensinados acerca desse Deus, do Senhor Jesus Cristo. Aquele lugar onde, mediante sacrifícios e derramamento de sangue, Deus aceitava os homens em sua presença. O lugar onde Deus poderia ser adorado. Esse era o templo ali para os judeus. E tudo isso tinha um propósito muito claro de apontar para o Senhor Jesus Cristo, de apontar para a nova aliança, onde os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Tudo isso, como nós muitas vezes vemos aqui, era uma sombra, um tipo, era uma expressão daquilo que seria plenamente revelado pelo Senhor Jesus Cristo na nova aliança, revelado na igreja. Esse sempre foi o plano de Deus, irmãos. Mas os judeus corromperam esse propósito. A nação de Israel, aquele povo, tornou a religião judaica estéril, incluindo o templo. Estéril como aquela figueira que nós vimos na quarta-feira passada. A figueira que era frondosa, bela, cheia de folhas, mas que não tinha frutos. Os líderes, os principais sacerdotes, os sacerdotes de uma forma geral, aqueles que deveriam ser os primeiros a conduzir o povo ao culto correto ao Senhor, à adoração ao Senhor, foram os primeiros a desviar o povo desse propósito. A antiga aliança, que nós vimos aqui no domingo, condicional, a antiga aliança que podia ser quebrada e que foi quebrada pelo povo, ela, mais uma vez ali, estava mostrando que o povo não conseguia cumprir com o seu propósito. Mas uma nova aliança foi feita, uma aliança inquebrável, em Cristo Jesus. Um novo coração, um novo espírito foi dado e é dado a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Por isso, todo aquele que, crendo no Senhor, se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida ao Senhor, como nós cantamos agora aqui há pouco, todo este recebe poder do Senhor e não há pecado que possa dominá-lo. Por mais que fraqueje, por mais que caia, por mais que passe por dificuldades, não há pecado que possa dominar aquele que recebeu o Santo Espírito do Senhor. Aquele que, por meio do sangue da nova aliança, está em Cristo Jesus. Esse Espírito Santo nos foi dado a todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que obedece ao Senhor porque o ama, para que este seja um verdadeiro adorador. Um adorador que adore ao Pai em espírito e em verdade, para que este não seja infrutífero, para que este frutifique para o Senhor, diferente da figueira, como nós vimos na quarta-feira passada.
para que este frutifique tendo a sua mente renovada e experimentando, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e experimentando, e se alegrando, e encontrando gozo, alegria, satisfação na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso, nós somos chamados. Para isso, nós somos criados, para adorarmos ao bom Deus, ao nosso Criador. Para conduzirmos outros a adorarem a Ele. Para que outros possam ter os seus olhos, em seus olhos a luz de Cristo brilhando, mostrando a verdade. Por isso nós somos chamados. Nós refletiremos sobre a adoração no caminho do discipulado, a adoração no caminho daquele que segue ao Senhor Jesus Cristo, de acordo com duas perspectivas, ou em dois momentos. Hoje, e se o Senhor permitir, na próxima quarta. No primeiro desses momentos, nós veremos sobre esse tema no que diz respeito ao que os verdadeiros adoradores não são. Para isso, nós refletiremos nesse episódio da purificação do templo. Ou que os verdadeiros adoradores não fazem também, não são e não fazem. E na segunda perspectiva, que nós veremos com a graça do Senhor na próxima quarta, nós veremos ali o ensino direto do Senhor Jesus Cristo. Após essas duas ocasiões, após a figueira e após o templo, e onde ele estabelece ali os meios para os verdadeiros adoradores, para que os verdadeiros adoradores adorem a fé, a oração e o perdão. Isso nós veremos na próxima quarta, se o Senhor permitir. Então hoje nós veremos o que os verdadeiros adoradores não são ou não fazem. Veremos 3 pontos, e veremos isso por meio de 3 pontos. Por meio da ação do Senhor Jesus Cristo aqui, no que ele faz, nos versículos 15 e 16, depois através do ensino do Senhor Jesus Cristo, do que ele ensina, nos versículos 17 somente, e através da reação daqueles que ouviram seu ensino, versículos 18 e 19. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor amado, nós te pedimos aqui, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, para que a tua palavra alcance cada um dos corações aqui que a escutam. Nós não temos poder nenhum em nós mesmos. Eu não tenho, Senhor, capacidade nenhuma para convencer ninguém da tua verdade, mas o teu Santo Espírito convence a quem ele quer. E por isso, Senhor, eu te peço, quebra as barreiras dos nossos corações, para que possamos ouvir a tua voz. Não a minha voz, a tua voz, Senhor. A tua voz que ecoa salvação para todo perdido. Nos abençoa, Senhor. Faz a tua obra em nosso meio. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. No primeiro ponto, nós temos a ação do Senhor Jesus ao entrar no templo, versículos 15 e 16. Vamos ler mais uma vez, versículos 15 e 16. E foram para Jerusalém. Aqui é a continuação do caminho onde o Senhor passou pela figueira e amaldiçoou a figueira, que não tinha frutos. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Logo após o episódio da figueira sem fruto, o Senhor Jesus e os discípulos foram para Jerusalém. Chegando no templo, eles viram o grande esplendor do templo de Herodes, que foi ali construído. O terceiro templo construído ali entre os judeus. Era uma obra arquitetônica magnífica, majestosa, esplêndida, uma maravilha de ser vista, como as folhas daquela figueira que mostravam tanta vida, tanto esplendor. O templo de Herodes ali construído em Jerusalém era uma maravilha, uma beleza de ser visto. Mas tudo isso que era mostrado no templo eram apenas folhas, como no caso da figueira. Ao aproximar-se daquele templo, como o Senhor se aproximou daquela figueira,
ao inspecionar aquele templo, como ele inspecionou não só nesse momento, mas quando chegou em Jerusalém, no versículo 11, o Senhor pôde perceber que ele também era estéril, que ele também não gerava frutos. O templo, eu tenho que dar somente essas informações para vocês, irmãos. O templo ele consistia aqui de 4 divisões. Na entrada, onde o Senhor Jesus chega ali, nós tínhamos ali o pátio dos gentios, onde, como o próprio nome já sugere, os gentios podiam ficar. Era um espaço onde eles poderiam ter um contato com o templo, com o povo de Deus, com o próprio Deus. Depois nós temos outras 3 divisões ali, o pátio das mulheres, o pátio de Israel, onde somente os homens judeus podiam ficar, e o santo dos santos. O Senhor Jesus ele entra ali no pátio dos gentios e vê toda aquela corrupção estabelecida ali, e Marcos faz um resumo dessa corrupção baseado aqui em 3 pontos, como os irmãos puderam ver aqui, como vocês puderam ver aqui. Marcos fala sobre os cambistas, o Senhor Jesus expulsando, derribando a mesa dos cambistas, aqueles que trocavam dinheiro, porque o dinheiro utilizado na oferta do templo não poderia ser qualquer moeda, tinha que ser uma moeda de alta pureza, e uma moeda sem inscrições ali, sem imagens. Então, os cambistas, eles trocavam, os peregrinos que vinham de todo lugar para a festa da Páscoa traziam dinheiro de todo lugar, então os cambistas trocavam esse dinheiro. E nisso, eles se aproveitavam. Eles cobravam altas taxas de câmbio, né? Eles organizados ali com os sacerdotes também, faziam esse tipo de procedimento. Marcos também fala aqui sobre os que vendiam pombas. Era uma extorsão daqueles que precisavam comprar animais para os sacrifícios oferecidos no templo, porque vinham de longe, nem todos podiam trazer animais. Isso era permitido, inclusive. Só que esses que vendiam pombas, é interessante que Marcos fala sobre as pombas aqui, porque era um animal sacrificado pelos pobres. Estes, também aliados ali com os sacerdotes, eles apresentavam preços exorbitantes para esses animais. Por que compravam deles, então? Porque os sacerdotes eram os responsáveis por dizer qual animal era aceitável ou não ao sacrifício. Então, era muito simples de dizer, eu só aceito animal daqueles que vendem no templo. Então, os preços iam lá para cima. E mais extorsão sobre aqueles ali. Os que conduziam utensílios pelo templo eram aqueles que usavam o templo como atalho. O templo era uma obra magnífica. Aproximadamente 500 metros de comprimento por 300 de largura. Então, muitos usavam, né, como atalho para ir de um local para outro, como se fosse algo banal. Marcos está mostrando também essa corrupção. Mas o ponto aqui é que o Senhor está simbolicamente apresentando o juízo sobre toda aquela máfia que foi estabelecida ali para a corrupção do templo. O Senhor está expondo a corrupção daquilo que deveria ser um luzeiro para o mundo. Naquele pátio dos gentios, as nações deveriam ser atraídas ao Senhor. Aquele templo, aquele lugar, aquela grande construção devia ser um imã para atrair as nações a Deus. Deveria ser um forte para refugiar aqueles que aguardavam a promessa, porque eles sabiam dessas promessas. As promessas mostravam que tudo aquilo apontava para algo. Apontava para o Salvador, para aquele que viria. Mas esse propósito não era visto ali, os frutos não eram vistos. O propósito para o templo não estava sendo cumprido. Os gentios que chegavam até ali, eles não eram apresentados ao Deus de Israel. Tudo que eles viam era corrupção, era engano, era toda sorte de imundície, né, que eles já encontravam em outros locais. E diante disso, o Senhor Jesus faz questão de realizar esse ato simbólico de julgamento ali. E por que eu tenho repetido essa questão do ato simbólico? Porque o pátio dos gentios era algo gigantesco, então certamente o Senhor ele não expulsou todos que estavam ali. Não teria como fazer isso. Até porque se ele fizesse isso, se ele conseguisse ter essa proporção ali naquele momento, os guardas do templo que existiam e os próprios guardas romanos teriam intervido, teriam entrado em alguma medida ali para intervir.
Ali o Senhor realizou um ato simbólico, um ato profético. E mais importante para nós aqui, ele ensinou uma lição para os discípulos e para todos aqueles que querem segui-lo. Que lição é essa? Que você não pode compactuar com qualquer que seja a corrupção ou o desvio que afaste outros do Evangelho. Você não pode compactuar com isso. Você não pode compactuar com aquilo que gera engano para outros. É preciso combater, é preciso lutar contra isso. Verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, não compactuam com isso. E é bem possível que, à medida que você está escutando essa aplicação, você logo pense nas seitas, nas falsas doutrinas, nas sinagogas de Satanás espalhadas por esse mundo que tanto enganam, que tanto oprimem o povo. E você está correto. Com toda a sabedoria, com toda a humildade, com o direcionamento da igreja local, da palavra do Senhor, você deve combater, sim, os falsos mestres, as sinagogas de Satanás, aqueles que em nome de Deus enganam o povo. Você deve sim combater. Como Paulo diz a Tito, né? É preciso fazê-los calar. Sim, você está correto. Mas existe outra aplicação que eu gostaria de... Outra reflexão que eu gostaria de fazer junto de todos aqui. Que estruturas pecaminosas persistem em você, persistem em mim, né, fazendo essa reflexão pessoalmente? Que estruturas pecaminosas persistem em você e precisam ser derrubadas, como aquelas cadeiras e como aquelas mesas do templo? Porque, observe, nós devemos sim fazer calar aqueles que enganam. Muitos por aí. Quantos, né, foram apresentados a um falso evangelho? Quantos foram apresentados a um falso Deus? Quantos foram enganados e ainda são enganados? E você que possui a verdade, você que ouviu a santa palavra de Deus, você que crê no Senhor Jesus Cristo, você que possui o Espírito Santo, você vai se calar? Não, você não pode se calar. Você precisa proclamar a verdade sobre esse Senhor Jesus Cristo que liberta do pecado, que não aprisiona como estes que aí apresentam, porque não apresentam o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, mas você precisa proclamar, sim. Vocês são as pedras vivas que o Senhor disse que clamariam, né, caso outros se calassem. Pedro chama a igreja de pedras vivas. Mas, analisando, refletindo pessoalmente sobre as estruturas que nos impedem, que nos fazem querer nos agarrar nesse mundo, que estruturas precisam ser derrubadas para que, assim como o templo deveria cumprir ali o seu propósito, para que você possa cumprir o propósito para o qual você foi chamado? Que estruturas precisam ser derrubadas para que você que já ouviu tantas vezes a palavra do Senhor, para que você que já ouviu tantas vezes o Evangelho sendo pregado, você consiga, de uma vez por todas, se posicionar em um compromisso fiel ao Senhor? Que estruturas precisam ser derrubadas para que o seu louvor, a sua adoração sincera ao Senhor cumpra o seu propósito de levar outros a Ele, de levar outros a adorarem a Ele? Onde estão os frutos da sua adoração? Nós precisamos nos perguntar, porque é muito comum e é muito bom nós chegarmos aqui, nos reunirmos e cantarmos como nós cantamos hoje, que adoramos ao Senhor, que entregamos nossas vidas em suas mãos, que estamos aqui totalmente submissos à sua vontade. É muito bom poder cantar isso ao Senhor, mas onde estão os frutos daquilo que nós estamos professando enquanto nós cantamos essas canções, irmãos?
Você já parou para pensar se você tem adorado ao Senhor em espírito e em verdade? Ou se é só aqui? Ou se é só enquanto você canta? Você acha que só adora o Senhor enquanto você canta? E se você tem adorado ao Senhor em espírito e em verdade, com um culto racional, que Paulo diz lá em Romanos 12, com um sacrifício vivo diante do altar do Senhor, em cada passo, em cada ação que você realiza, se você tem adorado ao Senhor em espírito e em verdade, por que outros não têm sido atraídos ao Senhor por meio da sua adoração cotidiana, dia após dia, como aquela mulher que foi buscar água ao meio-dia, foi atraída pelo Senhor Jesus Cristo? Como, à medida em que você tem adorado ao Senhor em espírito e em verdade, por meio do seu culto racional, testemunhando de Cristo em cada passo que você dá, em meio à sua vizinhança, em meio ao seu trabalho, em meio à sua família, como isso não tem rendido frutos ao Senhor? Quais estruturas do pecado precisam ser arrancadas para que você possa, sim, criar pontes e evangelizar os perdidos? Porque sem isso, você não vai estar cumprindo o seu propósito. O seu propósito não se resume a você. O seu propósito está alinhado a todo um povo ao qual você faz parte. Quais estruturas do pecado precisam ser arrancadas? Egoísmo? Necessidade de conforto? Quais estruturas de pecado precisam ser arrancadas? E saiba, não importa qual seja o pecado que você acha que pode te impedir de ir a Cristo, que pode te impedir de crescer em graça, não importa. O Senhor Jesus é poderoso. O Espírito Santo de Deus é poderoso para nos livrar por meio da obra de Cristo aplicada em nós. Peça ao Senhor. Nós nos reunimos aqui às quartas-feiras com o intuito de lembrarmos que somos um povo que ora, para que possamos lembrar que nós oramos, nós oramos, irmãos. Nós temos o privilégio de orarmos, de termos comunhão com o Senhor por meio da oração. Então, peça ao Senhor, ore, peça que Ele sonde o teu coração, que Ele te mostre essas estruturas de pecado, que Ele arranque do mais profundo do seu coração essas raízes que ainda tentam te inclinar para o pecado. Lute, discirna as batalhas que você tem perdido, como nós vimos aqui no domingo anterior ao passado, né? Um verdadeiro adorador luta contra toda e qualquer estrutura que o impeça de cumprir o propósito para o qual ele foi chamado. Um verdadeiro adorador luta contra toda e qualquer estrutura que o impeça de cumprir o papel para o qual foi chamado. Luta com ele mesmo, muitas vezes dentro de si, mas não luta de qualquer forma. Luta por meio das armas do Espírito. Luta por meio da oração. Luta por meio da confiança no Senhor, não em si mesmo. Segundo ponto, o que nós aprendemos com o ensino de Jesus? Versículo 17. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será casa de oração, será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. O Senhor Jesus, juntamente com a ação que ele acabou de realizar aqui, ele também ensinou como o propósito para o templo tinha sido corrompido. Ele não somente expulsou ali a todos que estavam, ele ensinou como o propósito para o templo tinha sido corrompido. Então observe aqui, o Senhor Jesus, com toda a autoridade que tinha, ele entrou ali, ele adentrou e quebrou o que precisava ser quebrado. Virou mesas, virou cadeiras, expulsou quem ele quis expulsar. Ele tinha autoridade para isso e por isso ele fez. Mas ele fez tudo isso alinhado com o propósito de ensinar também. E foi isso que ele fez. E como ele fez isso?
Sendo Deus, ele poderia falar o que ele quisesse ali. Não é verdade? Ele poderia, qualquer palavra que fosse dita pelo Senhor Jesus era a plena verdade que seria dada ali. Mas o que foi que ele falou? Ele citou a Escritura. Ele citou Isaías 56. Acredito que a maioria das Bíblias aí vão ter um índicezinho, né? A minha aqui, por exemplo, tem um índice B, que diz que ele está citando lá, quando ele diz a minha casa será chamada casa de oração, ele aponta esse itemzinho B para Isaías 56, 7. Não sei se todos têm aí. Da mesma forma, na porção seguinte, ele tem um outro índice que aponta, vós, porém, atendes transformado em covil de salteadores, para Jeremias, capítulo 7, versículo 11. O Senhor está citando a Sagrada Escritura. Ele está citando aquilo que já foi revelado anteriormente. É importante mais perceber o que o Senhor fez aqui, irmão, citando a Escritura. Essa deve ser a sua preocupação quando você vai exortar algum irmão, quando você vai em busca de edificar algum irmão, quando você vai evangelizar alguém que está perdido, que não conhece o Senhor. Essa deve ser a sua preocupação, levar a palavra de Deus a ele. Não o que você imagina sobre igreja, sobre o Senhor Jesus Cristo, não, mas a palavra de Deus que lhe é ensinada na igreja, por meio da instrução que você recebe. Essa deve ser a sua preocupação. Se você, em algum momento, você vai ter que fazer isso, pode ser que você tenha que fazer isso, se você tiver que chegar quebrando tudo, em alguma situação, tudo bem, você vai precisar fazer. Mas não somente para ferir, mas para ensinar. Para que aquela instrução penetre realmente no coração daquele que precisa. Para sacudi-lo se for necessário. Mas tudo isso com o intuito de ensiná-lo, de conduzi-lo ao Senhor por meio da palavra. É assim que nós devemos pregar a palavra do Senhor, para conduzir outros a Cristo. É assim que nós evangelizamos. Por mais que não citando diretamente as Escrituras, quando não for possível, mas falando da verdade das Escrituras. Falando do Evangelho. O Evangelho ensinado a você e aplicado na sua vida, muitas vezes, sem dizer muitas palavras inicialmente, mas pelo seu testemunho, pela forma como o Evangelho é aplicado na sua vida. Não precisa ser complexo, só precisa ser o Evangelho. O Evangelho, o poder de Deus para a salvação. Nós já vimos, na quarta-feira passada, um pouco sobre Isaías 56, como o propósito do Senhor no templo ali para as nações. Por favor, vamos ver agora esse texto de Jeremias, capítulo 7. Ele é muito importante para que a gente possa perceber porque o Senhor Jesus o utiliza aqui em relação ao templo. Jeremias, capítulo 7, do versículo 8 ao 11. Jeremias, capítulo 7, versículos do 8 ao 11. Aqui, todo esse parágrafo fala sobre o templo, né? E sobre a intenção daqueles que chegavam no templo. Jeremias 7, 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e ainda após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. É interessante perceber que ao citar Jeremias capítulo 7, esse trecho que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus está falando como aquele povo que está ali naquele templo, em meio àquela corrupção, de uma forma geral estava simplesmente despejando superficialmente a sua culpa sem arrependimento.
vivendo uma vida de ritos, de imagem, de superficialidade. E dessa forma, superficialmente, eles pagavam, entre aspas, né? Eles pagavam o que deviam por meio dos sacrifícios, por meio do derramamento de sangue de animais, pagavam o que deviam e então voltavam às mesmas práticas onde estava o seu coração. Da mesma forma como lá em Jeremias 7, o povo voltava a praticar as mesmas abominações. Eu não sei se vocês perceberam, mas no versículo 15, o Senhor Jesus Cristo ele expulsou os que vendiam, Marcos, volta para Marcos, né? Marcos 11, versículo 15. Nesse versículo 15, o Senhor Jesus expulsou os que vendiam e os que compravam. É isso que o versículo 15 nos diz. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Geralmente nós só enxergamos os que vendiam, como se o problema ali fosse simplesmente uma corrupção horizontal, né? Como se fosse uma relação ali de alguém que está oprimindo, né? Do opressor e do oprimido, mas o problema ali era vertical. O problema era o problema do povo vivendo de ritos e de superficialidade sem que o seu coração estivesse contrito diante do Deus que eles estavam ali dizendo que adoravam. Eles não se arrependiam. Eles viviam de ritos. Tanto quem vendia como quem comprava estava pervertendo o propósito do templo, estava pervertendo a adoração a Deus. Pouco importava a contrição, pouco importava a intenção do coração. É como se quem estava comprando ali chegasse e dissesse assim: opa, me vê aí R$100 dessas pombinhas, da mais barata que tiver para eu ter mais aí depois. E aí pronto, fiz a minha parte. Paguei pelos pecados que eu cometi. Posso voltar às mesmas práticas. O coração deles não estava ali. Como facilmente alguém pode fazer isso? Pode chegar em um local e julgar estar adorando a Deus porque está ali de olhos fechados e cantando, mas o seu coração está distante do Senhor. Como alguém pode julgar estar próximo do Senhor, buscando ao Senhor, enquanto está vivendo para si mesmo? Aqueles que estavam comprando, estavam vivendo de aparências. E sabe o que é isso? É algo que nós temos conversado muito aqui, que nós temos sido ensinado muito aqui. Isso aqui é consumismo. O consumismo que leva à superficialidade, a uma vida de aparências. O consumismo que leva alguém a achar que simplesmente porque está ali minimamente fazendo parte de algo, cumprindo alguma coisa em relação a algo, ele está fazendo a sua parte, o seu papel. Então eu venho ao culto, mas a minha cabeça está em outro lugar. Eu venho à igreja, mas é para resolver o meu problema, a minha consciência pesada, para que eu me livre dessas minhas culpas que eu tenho carregado. Eu sequer penso na possibilidade de que o corpo precisa de mim. Eu sequer penso na possibilidade que não basta vir à igreja, é preciso viver igreja. Porque é isso que nós somos, a igreja. Muitas vezes nós somos confundidos por um conceito de igreja, por dois pressupostos errados sobre a igreja. O primeiro deles é de achar que a igreja é o templo, né? é o edifício. É claro que ter esse local para nos reunir é bom demais, com todo esse conforto, com toda essa possibilidade de organizarmos a nossa agenda, é muito bom. Mas a igreja não é o edifício. A igreja não é o templo, né? Como é dito. Não é. A igreja, Paulo, em Efésios capítulo 2, leiam em casa, Efésios capítulo 2, Paulo dá várias imagens sobre a igreja. A igreja como família, família de Deus. Família. A igreja como corpo, corpo de Cristo. A igreja como um conjunto de pedras, né, que Pedro lá em sua epístola chama de pedras vivas, onde o Espírito Santo de Deus habita. Igreja viva, que gera vida. Isso é igreja.
Outro conceito errado é você achar que você é a igreja. Você não é a igreja. Sozinho não. Você não é a igreja sozinho. Nós, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, juntos, unidos, em unidade. Por que a palavra de Deus fala tanto sobre unidade? Paulo fala tanto sobre unidade? Porque a igreja é a reunião dos santos. É o ajuntamento dos santos. Você não é a igreja sozinho. Como nós ouvimos várias vezes aqui, o Senhor não vem buscar você, vem buscar a igreja. Lá em Apocalipse, vamos abrir Apocalipse capítulo 21. Olha que texto belo, irmãos. Apocalipse capítulo 21. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Apocalipse 21, do 1 ao 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A igreja é onde Deus habita por meio do seu Santo Espírito. É na igreja que nós guardamos essa esperança de que as coisas que hoje nós ainda vivemos passarão. Existe uma esperança para a igreja. O Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para adentrar esse reino de trevas e salvar aqueles que estavam perdidos em seus pecados, este mesmo que entregou a sua vida naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, esse voltará para resgatar a sua igreja. Essa é a esperança que a igreja guarda. Essa é a nossa esperança. E somente aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que vivem aquilo que são a igreja, somente estes podem ter essa esperança e guardar essa esperança. O consumismo e a superficialidade são estruturas que você precisa arrancar para que você possa viver de acordo com o seu propósito, que é essa igreja, com todos os santos. O consumismo e a superficialidade levam você a usar as pessoas, usar os irmãos, usar a igreja, usar o Senhor, e não existe nada mais anticristão do que usar, ao invés de entregar-se por outros. Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. Entregou a sua vida por nós. Nós somos muitas vezes aqui ensinados sobre o perigo do consumismo. E é bem possível que alguns de vocês ainda enxerguem esse tipo de exortação como se fosse um grito somente, uma espécie de grito de pedido de ajuda, como se o pastor, quando falasse sobre consumismo, ou eu, quando falo sobre consumismo de alguma forma, se nós estivéssemos aqui simplesmente pedindo ajuda porque nós estamos cansados e tem muita atividade para fazer, e tem pessoas que poderiam ajudar, e aí, por conta disso, nos sobrecarregamos e pedimos ajuda. Você deve se preocupar, sim, com o cansaço do pastor, de todo aquele que serve ao Senhor nessa igreja. Você deve se preocupar, sim, porque se estes morrerem, a igreja morrerá juntamente com estes. Obviamente. Mas o objetivo principal dessas exortações não é pedir ajuda, é alertar. É alertar você que o consumismo mata, e não mata somente pastores, igrejas, mas mata também aqueles que estão consumindo. O consumismo mata aqueles que deveriam estar aqui conosco. Muitos e muitos não estão aqui conosco hoje, adorando ao Senhor, juntamente aqui conosco, como corpo de Cristo, não estão porque o consumismo levou você a não proclamar a palavra a estes. O consumismo mata. Como estes estariam aqui conosco hoje
Como crerão naquele de quem não ouviram? Alguém aí no seu pensamento repetiu, não ouviram, né, na música. Um verdadeiro adorador não vive uma vida de superficialidade e de consumismo na igreja. Não usa os outros. Ele entrega-se pelos outros. Terceiro ponto. O que aprendemos na reação da palavra de Jesus? Versículos 18 e 19, nosso último ponto. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. A exortação e o ensino do Senhor gerou diferentes resultados ali. Como a palavra do Senhor, irmãos. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. A palavra do Senhor, ela nunca deixa de alcançar o seu objetivo. A palavra do Senhor, para uns, é cheiro de morte para a morte. Para outros, aroma de vida para a vida. Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Essa mesma palavra que está sendo pregada aqui hoje, a mesma palavra surtirá efeitos diferentes naqueles que creem no Senhor, que sabem que são pecadores e que precisam do Senhor, e também naqueles que não se importam, que acham que são apenas palavras. A multidão, mais uma vez, se maravilhou ali, na doutrina do Senhor. Nós já vimos que maravilhar-se não é suficiente. É preciso compromisso com o Senhor. É preciso querer seguir a Ele, é preciso amá-lo. Mas a multidão se maravilhou. Os principais dos sacerdotes, por outro lado, e os escribas, o temeram, mas aqui não é aquele temor reverente. É o temor que afasta de Jesus. O temeram e quiseram matá-lo. Para alguns, irmãos, a exortação, mesmo que dura, do Senhor Jesus, endurece ainda mais os seus corações. Para alguns, é isso que acontece. Para alguns, as exortações da palavra do Senhor fazem com que este odeie ainda mais ao Senhor. Outros ficam maravilhados dessa doutrina. Outros são chamados, ouvem a voz do bom pastor, que o chama por meio da sua palavra. Aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Aqueles que são chamados pelo Senhor, por mais tristes e feridos que possam ser pela palavra do Senhor, pela exortação, esses sempre reagem positivamente ao Senhor. Sempre se submetem, não somente em palavras. Nós cantamos aqui hoje. Essas canções que nós cantamos são provas contra nós, se nós não cantamos de maneira sincera diante do Senhor. Aqueles que amam ao Senhor, ao ouvirem a sua voz, aqueles que são chamados pelo Senhor, sabendo que são pecadores, que por si só não possuem valor nenhum, estes se submetem ao Senhor e à sua palavra. Para quem mais eles poderiam ir? Verdadeiros adoradores são ensináveis. Verdadeiros adoradores, por mais que sejam chicoteados pela palavra. Marcos não fala sobre o Senhor chicoteando ninguém, mas João retrata isso, né? Mesmo chicoteados pela palavra, esses chicotes, essas feridas geram vida. Pense sobre isso. Como você tem reagido a essa palavra que você ouviu hoje? Como você reage à verdade de que você é um pecador? De que a morte é o teu destino, porque é o destino de todo aquele que peca. E todos os homens pecam. Como você reage à verdade de que você, sendo pecador e tendo sido apresentado àquele que pode te salvar dessa perdição, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que foi enviado para que com seu sangue pudesse pagar o preço pelos seus pecados, aquele que ressuscitou e que voltará, como nós lemos aqui. Como você reage a essa verdade, a essa palavra?
Não há escapatória, você tem que reagir a ela. Como você reage? Como você que tem caminhado conosco, você que é membro dessa igreja, como você reage aos ensinos que você tem recebido sobre consumismo, sobre batalha espiritual, sobre evangelização, sobre como não há possibilidade de você seguir a Cristo sem conduzir outros a seguirem a Cristo, como isso deve fluir de uma disposição de mente, de uma mentalidade que foi renovada por um coração novo que foi dado, pelo Santo Espírito que foi dado. Como você reage a essa verdade que te é ensinada aqui constantemente? Não há escapatória, você vai ter que reagir a essa verdade. Como você tem reagido? Verdadeiros adoradores são ensináveis, se submetem alegremente e com confiança ao ensino do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos sacuda, se for necessário. Que vire de ponta cabeça as nossas mesas e as nossas estruturas, se for necessário, para que possamos entender quem nós somos e como devemos viver uma vez que somos quem somos, Igreja do Senhor. Vamos orar. Senhor amado, a Tua palavra é poderosa, Senhor. Nós somos pequenos, miseráveis, dependentes de Ti. Não podemos sequer respirar, Senhor, sem que o Senhor nos capacite a isso, sem que o Senhor nos dê do ar que é Teu, o ar que respiramos que é Teu. Ó Senhor, nos ajuda, ilumina as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos caminhar nesse mundo de acordo com o propósito para o qual nós somos chamados. Para seguirmos ao Senhor Jesus Cristo de maneira digna do Teu Santo Evangelho, Senhor. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito nos convença mais uma vez, um pouco mais. Que aqueles, Senhor, que nunca ouviram a Tua voz, escutem a Tua voz hoje. Escutem o Teu chamado. Ó Senhor, faz a Tua obra aquilo que nós não podemos fazer. Tu és Rei sobre todas as coisas. Tua é a igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.